Salve galera, Nico aqui. Hoje vamos trazendo mais um vídeo de dashboard de personagens. E hoje o personagem escolhido é Satoru Endo, ou Mamoru Endo para os mais íntimos. Mas bom, bora lá, vamos começar pela sua história. A história do Endo começa pela sua grande admiração ao seu avô, que era o lendário goleiro dos tão famosos Super 11. Claro, além de goleiro, o avô de Endo também já foi treinador do Super 11. E na época que ele era treinador do Super 11, o time era simplesmente invencível. Ele era conhecido como invencível porque ele simplesmente era muito bom, ele não perdia partidas. E ele disputava todas as finais do Campeonato Fronteira, que é o grande campeonato lá do Japão, poderia dizer. Não do Japão, né? Porque no Japão tem outros campeonatos. Mas do anime, poderia dizer assim. Claro, em uma das finais que eles iam disputar, o ônibus que eles estavam, infelizmente, sofre um acidente, fazendo que muitos jogadores do time do Super 11 ficassem seriamente machucados. Eles até tentavam se arrastar até o estádio, mas infelizmente não conseguiram. E é datado também que o treinador do time, vulgo avô do Endo, infelizmente falece nesse acidente. E depois disso, o time do Super 11 fica muito abalado e decide se separar. E conforme as coisas vão acontecendo, eles desaparecem com o tempo. Mas mesmo assim, Endo era um garoto apaixonado por futebol. E ele decide que ele ia ir para o mesmo colégio que o seu avô era treinador, que era o Raymond, né? Que, claro, o apelido do time era Super 11, mas o colégio era Raymond. E bom, chegando lá, ele percebe que não existia mais clube de futebol. Simplesmente a escola não tem um clube de futebol. Então ele, junto com sua amiga Aki, decide reabrir o clube de futebol para retornar o Super 11. E claro, a sua verdadeira jornada começa quando ele conhece um goleador flamejante, vulgo Axel Blaze ou Goenji para os mais íntimos. Agora, gente, como o Endo não usa armas, né? Porque aqui seria as armas do personagem. O Endo nunca viu o Endo puxar uma espada durante a partida de futebol. Então eu vou trocar aqui armas por times, tá, galera? Então vamos ver os times do Endo. Bom, o Endo jogou principalmente pela Raymond, onde foi capitão dela na maioria das partidas. Eu acho que, se eu não me engano, ele foi em todas que ele participou, porque teve alguns jogos que a Raymond não jogou com ele. Deve dar para contar nos dedos qual foram esses jogos. E claro, nesses jogos ele não pôde ser capitão, porque ele não estava nem jogando. Mas bom, ele jogou 2 anos, poderia dizer assim. Claro, ele esteve na Raymond por 3, mas ele jogou 2 anos. Mas isso eu vou explicar um pouco mais para frente. Tendo acumulado na Raymond um título de campeonato fronteira ganhado no seu primeiro ano do colégio. E claro, no segundo ano ele não teve campeonato fronteira, porque foi a temporada da invasão aos aliens. Então ele não teve campeonato fronteira para ele disputar, basicamente. E bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o outro time que ele jogou, poderia dizer. Não é um time, mas é basicamente outro time, né? Não tem como eu explicar certinho, porque ele jogou pela uma seleção. O Endo joga pelo Super 11 do Japão, que, cara, por isso que eu tô falando que não é um time, tá? Porque é uma seleção, mas de outra forma ele jogou por outro lugar. Mas bom, na seleção ele também foi capitão na maioria das partidas. Se eu não me engano, a única partida que ele não foi capitão foi contra a Argentina, porque ele também não estava jogando essa partida, ele também não jogou essa partida. E de certa forma, lá ele foi muito vitorioso. Ele, claro, eu não vou contar o resultado da Copa do Mundo do Japão, porque o anime não foi dublado inteiramente. Então muitas pessoas, que até a galera que viu Super 11 na época da infância, muitas pessoas não viram o resultado da Copa do Mundo. Viram o comecinho, mas não viram o resultado. Então eu não vou entregar agora, tá ligado? Se você quiser descobrir qual é o resultado da Copa do Mundo, vai lá ver o anime. Tem, eu acho que é 40, 30 episódios muito bons. Então recomendo vocês verem. Claro, eu não gosto muito de como é feito a Copa do Mundo, porque infelizmente o Super 11 do Japão é basicamente a galera da Raymond, mais alguns outros bons jogadores que jogaram durante a série. Por exemplo, eu acho que é roubado porque o goleiro reserva da seleção é o goleiro reserva da Raymond. E eu acho que o Desalmado, que jogava lá pela Epsilon, foi muito mais goleiro que ele, entendeu? Foi muito melhor
melhor goleiro que ele, por exemplo. E então eu não gosto tanto como foi organizado, mas de certa forma é uma ótima seleção. E bom, agora só para fim de curiosidade, o Endo também já usou o uniforme do Instituto Imperial. Claro, foi para um treino que ele fez na época, mas vale a pena ressaltar que o Endo usou as cores do maior rival, do time que é o maior rival da Rainbow. E bom, agora, gente, eu vou dar um alerta de spoiler aqui pra vocês, porque a partir daqui eu vou falar as técnicas dele, e as técnicas de certa forma são mais importantes da série, né? Então, se você não quer spoiler, ou se você nunca assistiu Super 11 e vai assistir, obrigado por ter visto o vídeo até agora. Vai assistir, volta aqui e me fala o que você achou. E obrigado mesmo, se puder dar um like e compartilhar, eu agradeceria. Então, falou! Bom, para quem ficou, bora lá, vamos falar um pouco das técnicas dele. Bom, muitas das técnicas do Endo são variações de alguma outra que ele tem. Então vocês vão perceber que nas técnicas tem muito tipo mão fantasma mais aquilo, mais mão fantasma mais aquilo. Então vocês vão perceber isso. Mas acontece, gente, não repara, não tem muito o que fazer. Eu acho que faltou criatividade pro autor. Mas bom, vamos lá. As técnicas dele: Mega mão fantasma, dupla mão fantasma, punho de fogo, punho explosivo, mão demoníaca, punho da justiça, golpe megaton, autêntica mão fantasma, martelo da ira, mão dimensional, autêntica mão dimensional, ultra mão dimensional, gigante punho explosivo, mão divina, God Cat, punho da justiça G5, autêntico punho de fogo e golpe megaton G2. Bom, essas foram todas as técnicas usadas pelo Endo na primeira temporada, né? Na primeira temporada não, né? No primeiro anime, porque o Endo aparece depois na continuação do Super 11 Go e também aparece no remake que foi feito da série. Mas eu tô citando só do primeiro anime feito. E bom, agora vamos falar sobre os jogos, né? Vamos falar sobre as partidas que o Endo teve. A primeira partida que eu acho muito importante na série é a Rainbow vs Colégio Zeus. Olha, nessa partida podemos compreender que o Endo não tem limites, porque ele é o jogador que na partida chega ao ponto, na partida mais se machuca. Chega ao ponto que o time dele inteiro fica caído, todo machucado, e só ele tá em pé, todo machucado e tomando bolada. Foi uma partida extremamente violenta, para vocês terem noção. 5 jogadores da Rainbow se lesionaram nessa partida. Eu peguei e reassisti a partida inteira e fiquei contando para ver quantos jogadores saíam lesionados. E claro, chegou uma certa parte da partida que a Rainbow joga com um jogador a menos em campo, porque simplesmente, além de não ter mais substituições, não tem mais reserva. Simplesmente não tinha o que fazer naquela partida. Foi uma partida muito complicada, tanto pro time da Rainbow, tanto pro Endo em si. Mas claro, depois que ele teve o poder da mão demoníaca, ele simplesmente acabou com a partida. GG, e é isso. Bom, agora vamos para a próxima partida. Eu não diria que é uma partida em si, né? É uma temporada inteira, poderia dizer assim, que é a Rainbow vs Epsilon. Bom, Epsilon foi um dos poucos times que deu raiva durante o anime, porque eles simplesmente não perdiam. Foi basicamente uma temporada inteira tentando ganhar deles. E quando eles finalmente ganham da Epsilon, eles do nada a Epsilon aparece mais forte. Opa, beleza, já causamos 1 milhão de trauma no Fubuki, voltamos para trazer mais. Coitado do Fubuki mesmo sofreu na mão da Epsilon. O bichinho não conseguia marcar um gol contra eles, por exemplo. Mas claro, depois que apareceu o Goenji, a Epsilon olhou e falou assim: é isso, não dá não. O Goenji na parada é outros 500, né? O Goenji é simplesmente um dos melhores personagens dessa série. Mas claro, a Epsilon pra mim é a maior rival da Rainbow, porque simplesmente foi o time que eles mais tiveram partida. Eu acho que tiveram até mais partidas que até o Instituto Imperial, que é o maior rival da Rainbow. Mas claro, a Epsilon foi um belo adversário para Rainbow. Mas agora vamos para o outro adversário, o adversário final da Rainbow, que foi o Super 11 do Japão, ou versus os pequenos gigantes, né? Que claro,
foi a partida mais divertida da série. Principalmente porque nenhum dos dois times queria machucar o outro. Eu acho que, dadas as últimas partidas que foi contra os Zeus e Epsilon, isso já é ótimo, entendeu? E, claro, eu não vou dar muito spoiler nessa partida, mesmo já dando um alerta de spoiler antes de ir para as técnicas. Eu não vou dar nenhum alerta de spoiler, porque muita gente realmente não conseguiu ver o anime até o final, porque não foi dublado. Então, eu só digo... Afinal, tem muitas revelações, tem técnicas sendo aprimoradas, tem a técnica mais forte do Endo sendo revelada. E além de muita diversão, né? Poder conseguir ver o final da jornada de um personagem que eu mesmo amo muito. O Endo é uma das razões que fazem eu amar futebol até hoje. E bom... não tem muito o que falar sobre o Endo, claro, eu poderia fazer um vídeo muito detalhado para vocês aqui, contando um pouco sobre a minha opinião sobre o Endo. Se vocês quiserem, eu posso fazer isso para vocês, mas aí vai de vocês, obviamente. Claro, eu não tô contando com ele nem na continuação, nem no remake que teve dele, e nem no filme dele. Eu acho que, se eu não me engano, eu citei a técnica que ele teve no filme na hora que eu falei todas as técnicas dele, mas eu não vou dar certeza. Mas mesmo assim, Super 11 é um anime incrível. Se você gosta de futebol, recomendo. Eu acho que o único anime que bate de frente com Super 11 em quesito futebol é o Capitão Tsubasa, que é o seu eterno rival, poderia dizer assim. Mas mesmo assim, os dois são anime incríveis. E por favor, se você gosta de futebol, você realmente tem que ver Super 11, porque a jornada do Endo é simplesmente maravilhosa. Mas, bom, era só isso que eu queria trazer aqui pra vocês. Muito obrigado por assistirem até o final. Obrigado pra todo mundo que ficou até aqui. Se puder dar um like e compartilhar, eu agradeço. Então, falou!